Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 1º de junho de 2025, um domingo. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na sua santa presença, Senhor, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, meu Deus. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Rabandashuri me decomanai. Senhor, a palavra do Senhor hoje está em Deuteronômio 20, as leis sobre a guerra. Vamos lá? Quando vocês forem à guerra contra seus inimigos e virem cavalos e carros em um exército maior do que o seu, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês, né? Lembrei até de um louvor que tem. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra, no momento de João 3,30, Deus, que eu, a missionária Nadir Albano, diminua, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus cresça, porque o objetivo, Senhor, como diz João, no evangelho dele, né, 3,30, que ele cresça e que eu diminua, que Jesus cresça sempre, que seja exaltado, glorificado, porque o objetivo do canal é pregar a tua palavra, meu Deus, em tempo e fora de tempo. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de ministrar a tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Amém? A palavra do Senhor diz assim: olha que lindo, igreja. Olha que coisa mais linda, né? Olha só, Arandaçu de Comanai, né? Quando vocês forem à guerra contra seus inimigos e virem cavalos e carros, um exército maior do que o seu, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote se virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra seus inimigos. Não desanimem, não desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa dele, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará à luta, pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará e lutará por vocês contra seus inimigos para lhe dar vitória. Então, na igreja, que coisa linda, né? Sobre a guerra, já mostrando que Deus já está com o povo de Israel, né? Para dar vitória na guerra. Isso é muito lindo. Por quê? Os sacerdotes, né, eles iam na frente, era um ritual mesmo, né, ali do povo de Israel, né, e ali era acompanhado pelo exército e ali na batalha, né, coisa tremenda e linda que o Senhor fazia, né, então a gente vê o trabalhar de Deus, com o seu povo, né, coisa maravilhosa. E aí continuando diz assim: os oficiais dirão ao exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro a dedique. Vamos lá de novo, vamos até o 6. Alguém que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou dela, volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. No 7. Há alguém comprometido para casar-se e que ainda não recebeu a sua mulher, volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém ainda está com medo e não tem coragem, volte ele para sua casa para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminaram de falar, ao exército designaram chefes para comandar as tropas, né? Então, o que acontece? Esse volte, né, para a sua casa, eles tinham que confiar simplesmente em Deus, né? E assim, aleluia, né? Saber que Deus ia dar a vitória para eles, né? E também, igreja, é muito difícil, porque assim, para estar no exército do Senhor, você tem que estar capacitado, né? Porque quem está na frente da guerra? Aleluia, o Senhor falou que é o próprio Deus que está na frente da guerra, né? Então, ele vai estar na frente, batalhando, né? Então, o serviço militar era, às vezes, muito amplo, muito grande, né? Era guerras demoradas. A gente sabe que guerras demoram. A gente vê que tem guerras aí que até hoje tem 2, 3 anos ou até mais, né?
Porque são coisas longas. Por isso que ele fala, você ainda não desfrutou da sua casa? Então volte. Se você é noivo, você não casou, volte, né? Então assim, ou seja, você não está preparado ainda, né? Se prepare, esteja preparado para você ir para a guerra. Aleluia. Mas sabendo que Deus é aquele, né, quem vai dar a vitória para o teu povo. Aleluia. Glória a Deus. Ramandashiribidekomanai, né? Então é algo muito lindo, igreja. Quando eu vejo esse versículo aqui, né, a gente consegue contemplar o cuidado do Senhor para com o povo dele, né? Então, assim, é sempre algo de, vamos dizer assim, confia que eu vou dar a vitória, né? No 10. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe primeiro uma proposta de paz, ou seja, envia a proposta, já não vai atacando, né? E aí Deus mostrando, tipo assim, essa proposta significa assim que ela tem regras, né? Tem situações, você não tá atacando por atacar, entendeu? Só porque você quer destruir, mas você tem um acordo, ó, vocês vão sair em paz, recolhe isso, aquilo, né? E vamos, não vamos, vamos dizer assim, não vamos começar essa guerra, vamos ter paz entre nós, né? Mas, obviamente, que os inimigos de Deus não aceitavam a paz, né? Óbvio. E vamos lá, no 11. Se os seus habitantes aceitarem abrirem suas portas, serão seus escravos e se juntarão a trabalho esforçado. Então, né, lembrei isso aqui da época do profeta Jeremias. No 12. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitem a cidade. Então, assim, vocês vão sitiar a cidade, vocês vão tomar a cidade, pronto, né? Simples assim, né? Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-los em suas mãos, mantenha ao fio da espada todos os homens que nele houver. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos, dados pelo Senhor, o seu Deus. Então, assim, tudo, os homens você mata, mas as mulheres, as crianças, vai ficar como despojo, como escravo para vocês ali, né? Para servirem. E assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Então, a igreja é uma ordem de Deus, é um decreto de Deus, entendeu? Então, tinha que ser cumprido, né? É algo a ser cumprido, no 15. E assim que vocês tratarão todas as cidades distintas que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança, não deixe vivo nenhum ser que respire. É diferente ali, né, do povo de Canaã, ali das 7 nações a qual o Senhor, né, tá falando para eles destruir, que são nações idólatras, né, por isso que Deus está destruindo essas, os hititas, né, os jebuseus, os amorreus, são povos idólatras, né? Que a gente vai entrar agora para falar sobre ele. 17. Conforme a ordem, aqui ó, conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Se não eles se ensinarão, aqui ó, porque qual motivo? Se não, eles o ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram seus deuses e vocês pecarão contra o Senhor. Então Deus, ele fala, não, esse povo vocês não vai poupá-los, você vai ter que destruí-los, tá? Porque Deus sabia que o coração do povo de Israel era obstinado, né? Porque o povo tinha um coração assim obstinado. Lembra quando Moisés subiu para pegar as tábuas, a lei? Quando Moisés desceu, ele tinha feito bezerro de ouro, igreja. O povo é terrível, né? Então, Deus sabia. Por isso que Deus fala aqui, ó. Senão, eles o ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando quando adoram os seus deuses contra o Senhor, o seu Deus, né? Então, Deus tá falando. Eu sei que vocês são povo, né? Então, assim, destrua. Destrua porque eu sei que vocês vão se enveredar pro caminho deles e vocês são um povo separado para me adorar. Então, não pode. Entendeu? Então, a gente vê aqui no 19. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destrua as árvores dessas cidades a golpe de machados, pois vocês poderão comer as suas frutas. Assim, não destrói as árvores.
né? Então, Deus já dá esse não, quando vocês sitiarem, né, não destrua as árvores, né? A golpe de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem, por acaso as árvores são gente. Não derrube, por acaso árvores não. Por acaso árvores são gente para que vocês assistirem. Então, assim, as árvores vocês deixam verde, né? Deus ensinando o povo a não destruir, né? Porque era uma regra, né? Porque eles saíam destruindo ali pela Palestina, né? Naquela época ali, eles saíam arrancando as árvores e assim a ausência de bosque, de árvores até hoje, né? Ela é bem grande ainda, né? Por quê? Por causa da destruição. Vamos lá pro 20, aleluia. Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-la em obras que ajudem o cerco até que caia a cidade que está em guerra, né? Então, assim, se é uma árvore que não dá laranja, que não dá frutos, né? Acho que era damasco, né? Que eles comiam muito aquelas coisas, então vocês podem derrubar. Mas, não pode derrubar. Mas se for uma árvore e vocês precisem, pode derrubar, né? Então, Deus cuidando do seu povo até nessa hora da guerra, né? Igreja, você vê como que é lindo aqui o cuidar de Deus para com o povo de Israel, né? Todos os capítulos são maravilhosos, né? Mas Deus, ele fala de uma maneira tão linda aqui, né? No 16 ao 18, que eu vou ler de novo. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança, não deixe vivo nenhum ser que respire, né? Porque ali, aquela cidade é idólatra demais. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, e destruir totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, senão eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses. Vocês pecarão contra o Senhor. Você sabe que esse povo todo aqui, né, é o povo que foi amaldiçoado por Noé, né? Contra o seu filho Canaã, que é os camitas, tá bom? E aí ele falou que eles seriam sujeitos, né? Que eles iam se sujeitar aos trabalhos forçados, né? Ali dos seus irmãos ali, sem Cã e Jefé, né? De Sem Jefé, Canaã seria escravo, né? Ele ia trabalhar para os seus irmãos. Deus abençoe. Isso lá tá lá em Gênesis, tá? 9, 25, 9, 10, 10 também. Vocês vão estar vendo sobre isso, tá? Sobre os camitas, que são esse povo idólatra aí, né? Os hititas, os jebuseus, amorreus e aí vai. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus.